Bem-vindos, bem-vindos. Agora estamos todos online. Vocês estão vendo, além de mim, que vários já conhecem, Manuela Andrade, diretora da Qualitours. Vocês estão vendo Jean Saraiva, diretor da Silversea para o Brasil. Bom dia, Jean. E também o Cal, que apesar desse nome alemão e de estar na fria Toronto, é um brasileiro de coração. Bom dia, Cal. Bom dia, Manu. Tudo bem? Tudo bem? Toda vez que a gente manda convite com o seu nome, as pessoas sempre tem alguém que pergunta, mas vai ser em português? Acho que as pessoas não acreditam. Ô, Cal, a gente podia inventar um nome para você, um nickname, né? Quando você vier para o Brasil participar. De repente, Carlo, a gente põe Carlão. o O ali, o O no final. Vamos. É uma boa ideia. Eu já sei, o Mogiano. Mogiano, é. Para quem não sabe, para quem não viu o nosso happy hour em que o Cal participou, o Cal morou em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo. Então ele fala esse português perfeito por causa disso. Né? Perfeito não é, mas... É muito bom, é impressionante. Obrigado. Gente, hoje a gente vai falar de uma coisa que eu amo. Várias pessoas sabem, já me ouviram falar desse destino, porque foi uma das viagens que eu mais gostei de fazer na minha vida. Então eu fico assim muito feliz de falar disso, que é Galápagos, né? E a gente tem a felicidade de ter a Silversea com um barco 100% do tempo lá, fazendo 2 itinerários que a gente vai contar um pouquinho aí para vocês. E é uma experiência sensacional, né? A Silversea, ela junta o melhor do acesso à natureza, do estar num lugar remoto, ver todos os bichos, ter acesso a tudo com todo o conforto. E aí eu queria que o Jean começasse falando um pouquinho para a gente dessa experiência no total e da novidade. Bom dia a todos. Eu estou vendo bastante gente conhecida, não vou citar aqui porque tem bastante gente participando, super feliz. Obrigado, Cal, obrigado, Manu, Qualitours. Espero que todos estejam bem e seguros nesse momento. Bom, e a gente não vai... o objetivo desse webinar não é falar tanto de produto, é mais bater um papo. Infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de ir para Galápagos, mas a Manu e o Cal, sim. Manu não foi com Qualitours, com Silversea, né, Manu? Mas não importa, porque eu acho que... Né? Por enquanto. Por enquanto. Eu estava esperando o Origin. Eu estava esperando o Origin, era isso. Já, ela estava esperando um convite, né? O legal de destino de expedição é que, na verdade, o principal, a estrela da viagem não é muito o navio, né? Então, acho que esse paradigma de que é um cruzeiro de expedição, a gente poderia falar uma viagem de expedição que é feita com cruzeiro. Acho que a gente poderia inverter a sequência das palavras, porque essa é a verdade. E nessa apresentação específica, eu convenci a Manu da gente mostrar algumas fotos para aqueles que ainda não viram do Silver Orange, porque, de fato, ele enche os olhos. Me convenceu. Tem que mostrar uma maravilha dessa. Ele é muito bonito. Ele é muito bonito, ele é diferente, e eu acho que ele também ele justifica um pouco do que eu disse, que, na verdade, é uma viagem de expedição em que é feita com um navio, e esse navio a gente pode até falar um navio que parece mais um hotel, né? A Manu, ela vai passar adiante, não vou dar especificações técnicas, quero só que vocês vejam esse navio. Ele está praticamente pronto, tá? Esse navio, ele está sendo construído em que país? Na Europa? Algum país da Europa, mas não a Itália, né? Holanda. Esse navio, ele está praticamente pronto. Ele estava previsto de começar em julho, e é bem possível que ele não tenha grandes atrasos, talvez algumas poucas semanas, e pode ser, inclusive, que o Silver Galápagos que está hoje, ele nem volte, que já entre o Silver Orange de uma vez,
isso ainda não está confirmado, mas existe essa possibilidade. Então, esse navio, os detalhes que faltavam já nem eram grandes, então esse navio ele está praticamente pronto já para navegar, tá? Bom, a Manu ela vai passar alguns slides, não vou entrar em detalhes, eu só quero que vocês vejam o quão bonito esse navio é e pensar num destino tão legal que é Galápagos, a bordo de um navio tão bonito como esse, não tenho dúvida que a gente vai ser até considerado melhor do que, às vezes, um hotel, às vezes, quem não quer fazer um cruzeiro em ficar nesse navio. Para vocês terem uma ideia, vai chegar em um dos slides, mas a menor suíte ou cabine que a gente tem nesse navio tem 30 metros quadrados. Então, olha só, um destino como esse é uma dimensão muito boa. Mais uma vez, eu quero reforçar para vocês a ideia de um hotel flutuante, não de um cruzeiro. Eu parei nessa foto, Jean, porque, enfim, eu viajei com outra companhia, como alguns sabem, e eu acho essa foto sensacional, porque o barco ele tem muita coisa de vidro, né, para você ter acesso à parte de fora, porque Galápagos, gente, é vista sensacional 90% do tempo. Então, você ter bastante área externa e você ter área interna toda de vidro faz toda a diferença numa viagem dessa. Você vai para Galápagos para ver a natureza. Então, essa preocupação de mostrar a natureza o tempo inteiro faz muita diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. E utilizar muito a luz natural para dentro do navio, né? Desculpe, senhor. Não, pode falar, Carl. Não, a ideia de ter a sensação de estar nas ilhas o tempo todo, né? Mesmo no navio, mesmo no seu cabine, mesmo nos lugares públicos também. E assim, claro que o foco é a natureza, mas é impossível olhar essa foto e não me imaginar com o meu livrinho e uma xícara de chá ou de café do lado dessa lareira. Né? Manu e seu café, hein? Inseparáveis. Gente, olha... A Manu, ela gruda nesse café que, olha, eu vou te dizer. Mas não se sabe que... porque você vai andar muito. Sabe que tem uma plantação de café nas Galápagos? Eu trouxe muito café de Galápagos. E é bom. Eles têm, como é café de altitude, né? Então você, em algumas ilhas que tem essa parte mais alta, você tem uma plantação de café de alta qualidade, que é café especial. Né? E aí eles acabaram aprendendo a torrar e tudo por causa do Equador. Então eu fui sabendo a cafeteria que eu queria ir, que tem até uma cafeteria com o mesmo nome de uma das cafeterias que eu mais vou aqui em São Paulo, que é a Coffee Lab. Eu não coloquei fotos, porque eu achei que o povo ia achar doido, mas depois eu mostro, depois eu mando para você. Fotos da cafeteria. É até legal você comentar sobre isso, porque para quem está acostumado a vender Silversea ou conhece o produto Silversea, esse navio ele tem algumas coisas diferentes, porque o governo do Equador e também para estimular os produtores locais, a gente tem que utilizar praticamente tudo que é produzido lá. Então, nem tudo a gente pode exportar, a gente só pode utilizar o importado se eles não produzirem. Se eles produzirem, tem que utilizar. Então, muitas vezes a gente não tem tudo que tem em outros navios, em termos mesmo de alimentação, carta de vinho. Acho que o Carl ele pode até falar um pouco mais sobre isso, já que ele fez Silver Galápagos. É isso mesmo, né, Carl? É isso mesmo, né? Normalmente nos nossos navios você acha vinho da França, da Itália, da Austrália, dos Estados Unidos, de Califórnia, por exemplo. Como as regras nas Ilhas Galápagos dizem que a gente tem que usar produto de lá, ou do Equador, ou do vizinho mais próximo. Então, os vinhos que a gente acha aqui são os vinhos de Chile e de Argentina. E, por exemplo, o bife, em vez de mandar bife dos Estados Unidos, eles usam bife argentino. Mas os produtos, por exemplo, os produtos no banho, normalmente nos nossos navios a gente usa quais que são já... Bulgari, Orticha, que a Manu ama, né? Amo!
E Sebamed, que eu também amo. Sim, que eu acho que é alemão esse, né? É alemão. É para quem tem alergia. Então, São em vez de incríveis. usar esses produtos europeus, a gente usa uns produtos equatorianos. Eles acham os produtos feitos com produtos de Amazonas e fazem sabonetes, por exemplo. Então, é assim, os produtos são de luxo, mas não são os produtos que nossos clientes, quem já viajaram com a gente, às vezes que eles esperam, né? Eu Isso é uma acho que coisa que a isso... gente. Desculpa, é uma coisa que a gente fala bastante quando a gente fala de destino de expedição. A gente fala muito quando a gente vai falar de Amazônia. Luxo na Amazônia é uma coisa, luxo em Galápagos é outra coisa. Isso Luxo mesmo. na costa, na França, na Itália, é outra coisa. Mas é importante dizer que a gente tem muitos clientes que já fizeram com o Silver Galápagos e as pessoas ficam encantadas com tudo, né? Eu tive a experiência em outro navio, mas os produtos locais são maravilhosos, as frutas são incríveis. Eu acho que faz parte da experiência, né, Manu? Porque principalmente para quem vem de outros continentes, eles acabam experimentando e tem uma imersão não só em Galápagos, mas assim como o Carl disse, uma imersão na região, uma carne argentina, um vinho chileno. Claro que para a gente isso não é tão novidade, mas eu acho que isso faz muito parte de não só viajar naquele destino, mas experimentar tudo que está em volta. Exatamente. E o Equador tem coisas incríveis. Tem, por exemplo, a história do café que eu comentei, o chocolate do Equador, junto com o cacau brasileiro, né, são o mais sofisticado que existe no mundo. Então, essas marcas de chocolate mais sofisticadas usam cacau do Brasil e do Equador. Isso é uma coisa interessante para todo mundo saber também. Então, o fato da companhia seguir esse padrão equatoriano é uma coisa muito positiva. Não tem uma perda, né? É realmente um enriquecimento cultural e de experiências diferentes mesmo. Esse navio ele é tão especial que, inclusive, a construção dele e o layout das cabines são bem diferentes dos outros navios. Eu vou citar alguns exemplos. O banheiro, se vocês notarem, tem essa nova tendência de vidro, onde há uma interação da parte do banheiro, não é mais aquele banheiro fechado. Tem banheiro em algumas suítes que tem o vidro diretamente para fora. Logicamente, quem está de fora para dentro não vê porque é fumê, mas quem está de dentro para fora, você está ali tomando banho em contato com a natureza. Então, assim, é muito diferente. Esse é um produto muito singular dentro da Silversea. Inclusive, nessa foto, nesse cabine, lógico, você entra o suíte e tem um banheiro ao lado direito. Você entra e já tem. E normalmente num cruzeiro não tem luz, só tem luz artificial. Nesse cabine dá para abrir aquela janelinha lá no banheiro e dá para ver do banheiro para fora do cabine. É muito legal. Não tem só luz artificial. Bom, e para a gente fechar essa parte de produto, eu só queria reforçar, quando vocês fazem uma cotação ou quando o cliente pede, é importante saber que este produto de Galápagos, não só Galápagos, mas muitos produtos nossos de expedição, já tem muitos itens incluídos no preço que vocês têm. Como, por exemplo, 2 noites em Quito, o aéreo do Equador para Galápagos e o retorno também, transfers, inclusive um city tour em Quito. Nós não chamamos de excursões as atividades que a gente tem ao longo do cruzeiro, são, de fato, experiências acompanhados por especialistas, tudo isso está incluído. Então, vamos pensar que é um roteiro de 7 noites, mais 2 noites em Quito. Se vocês colocarem o voo do Brasil para o Equador, acabou. Quase não tem mais nada para incluir nessa viagem. Então, volto lá atrás. Este produto, a gente coloca o cruzeiro, mas faz parte de um pacote onde agrega vários serviços. Tá? Isso é muito legal, é um destino de experiência
eu acredito fortemente que destinos de experiências e próximos da gente, eles vão ter um destaque depois dessa crise que a gente está passando. Então, eu acho que vale vocês aprenderem, ouvir em seguida bastante que o Cal e a Manu têm a dizer sobre o destino, porque eu aposto muito em Galápagos. Então, um navio lindo, um produto pronto e fácil de se comercializar e com tanta coisa legal para se ver. E já navio pequeno também. A gente tem que lembrar que o navio é pequeno e tem poucos passageiros. Apenas 100 hóspedes, né? E pelas regras do Parque Nacional de Galápagos, o navio maior deve ter só 100 passageiros, né? Exatamente. Então, para todo mundo saber, o máximo de tamanho de um barco em Galápagos é esse. São 100 passageiros. E existe uma regulamentação muito forte do que cada companhia vai fazer, do que cada barco, independente do tamanho, se ele for um barco para 4, 6 pessoas, ou se ele for um barco para 100 pessoas, ele tem liberação do Parque Nacional para visitar determinadas áreas e fazer determinadas atividades em cada área. Então, todas as companhias, elas acessam em dias diferentes, então você dificilmente vai encontrar outro barco, outras pessoas nos lugares onde você vai parar, seja para fazer snorkel, para fazer caminhada, independente da atividade, e é tudo muito cuidadoso. Isso é uma das coisas que me encantou demais em Galápagos, porque os guias e todo mundo que trabalha é apaixonado pelas ilhas, é apaixonado pela natureza e cuida de um jeito que é muito... Você vê que aquilo faz parte, não é não é uma cena, né? Eles não estão fazendo aquilo para ninguém ver. Você vê que aquilo faz parte deles, que é uma coisa realmente muito importante. E isso é uma coisa incrível. E aí a gente volta na história de usar os produtos locais e toda a equipe é local. E isso faz muita diferença na experiência. Né? É uma coisa muito autêntica, muito especial. E só para reforçar que 100% da tripulação, ela obrigatoriamente ela tem que ser equatoriana ou galapenha, certo, Carl? Certo. O equipe no navio, desde o capitão até o cara no engine room, todos são equatorianos e todos os guias são galapaguenhos. E sabem muito, né? É uma coisa inacreditável. Muito. Ouvir os guias falando. Eles amam o que eles fazem, eles conhecem desde pequeno a história, eles são ensinados. Então, assim, muitas vezes a gente fala que os guias, os especialistas de expedição, eles passam por cursos, eles visitam. No caso de Galápagos, eles nascem já no destino, eles aprendem na escola, então eles passam a vida inteira se preparando para compartilhar essas histórias com os hóspedes. Tem uma pergunta aqui que eu acho legal a gente falar agora que a gente está falando disso. Legal, vamos colocar algumas perguntas no meio da apresentação, super legal. Que é sobre a língua das expedições, língua oficial a bordo e tudo. Acho legal, acho que Cal puder falar um pouquinho disso. Está tudo em inglês. Infelizmente, mas está tudo em inglês, porque mas, às Cal, vezes... só um comentário antes de você concluir. É inglês de fato, porque a maioria dos nossos hóspedes eles são dos Estados Unidos, Europa, mas quando se tem um grupo com uma quantidade de pessoas de um único Zodiac, você coloca ali todo mundo que fala a língua espanhola, é possível mudar para espanhol, porque eles já falam espanhol, né? Sim, a língua materna deles é espanhol. Então, a gente já teve casos em que separou os grupos na hora de sair para fazer as atividades. Junta um grupo de brasileiros e latinos e espanhóis, portugueses, enfim, e aí faz esse pequeno grupo falando espanhol. Então, isso é uma coisa possível, a gente não pode garantir, mas é uma coisa possível e fala um pouco de inglês, não é totalmente fluente, quer tirar uma dúvida depois com o guia em espanhol, portunhol, português, enfim, é bastante possível também. Né? Então, isso é uma coisa legal de saber. Aí tem até uma foto dos guias.
Não sei se todos já estão vendo. E todos são galapagos. Ou eles ou os pais deles nasceram nas ilhas. São quantos Leader Expedition que tem no Silver Galápagos? Temos 2, o Israel e o Javier. E os 2 trabalham 4 semanas no navio e 4 semanas de descanso. Eles entre os 2. Especialistas que seguem as expedições? Todos são especialistas. A grande maioria eles vão para Equador, o mainland, né, para estudar. E eles têm, a grande maioria tem pós-graduação em alguma coisa, algum bicho, alguma planta, alguma coisa sobre geologia, geografia. Daí eles voltam e todos têm que fazer um curso de 5 meses pelo Parque Nacional. Daí eles viram não especialistas, mas generalistas. A gente fala em inglês, generalists, né? Daí todos podem falar dos cactos, das plantas, das ilhas, da geografia, da geologia, dos vulcões. Obrigado. Vulcão. Nova palavra. Usar plural porque em às português vezes eu é difícil, invento né? palavra. O que você falou, Jean? Usar plural em português é muito difícil, né? Vulcões, né? Fala vulcão, é mais fácil. Não, vulcões. Às vezes é difícil. Então, eles voltam e eles fazem esse curso de 5 meses e eles viram generalistas. Então, se você está saindo com Manu, a guia Manu, e a especialidade dela é de Manu, aves. De aves. Mas aí você tem uma pergunta sobre os vulcões. E Jean é especialista. Quando a gente volta para o navio, tudo bem, fica um tempinho com o Jean perguntando sobre os vulcões. Muito bem. Aprende rápido, né? Por isso que eu falei que o português é perfeito. Porque uma coisa que não sabia já usou várias vezes. Eu preciso usar várias vezes para lembrar, né? Para gravar. Boa estratégia, viu? O que tem algumas pessoas ainda fazendo perguntas sobre a história da língua. Então eu acho legal a gente frisar. Gente, como toda a tripulação obrigatoriamente é equatoriana, todo mundo fala espanhol. Todos. Obrigatoriamente. A língua oficial a bordo é inglês. Porém, todo mundo fala espanhol. Então, um cliente que, eu tenho medo de não saber pedir no restaurante, você consegue se comunicar em espanhol tranquilamente. Portunhol, enfim. A única coisa importante saber é, se tiver um único casal de brasileiros a bordo e tiver cheio o navio, tiver com a ocupação completa, os passeios vão ser em inglês, não serão feitos em espanhol só para um casal, né? Precisa ter pelo menos um Zodiac com 10 pessoas para ter todo mundo de língua latina para que faça em espanhol, né? Manu, eu vou reforçar. Todo mundo fala espanhol, não? Só para dizer, o chefe da cozinha, o mordomo no seu suíte, o capitão, todos são equatorianos e falam espanhol. E inglês. A grande maioria falam inglês também. Já ia falar algo? Não, eu ia complementar algo na linha do que o Cal falou, mas ele já reforçou bem. Legal. Aí eu tenho algumas perguntas aqui, gente falando, mas e os roteiros? Mas e os roteiros? Então, chegamos nos roteiros. O que, antes até, eu vou pedir para o Cal falar bastante disso, mas uma coisa que eu acho importante todo mundo entender todos os barcos que fazem as Ilhas Galápagos, eles têm que fazer 2 roteiros diferentes, numa semana e na outra. Porque você não pode passar 2 vezes no mesmo ponto de parada dentro de um período menor de 2 semanas. Então, isso é o que determina os roteiros. A organização do Parque Nacional, gente, é uma coisa, assim, invejável, maravilhosa, é incrível o que eles fazem, porque as ilhas, elas conseguem se manter pouco impactadas, né, pelos humanos, por causa do cuidado desse Parque Nacional, né, da organização. Então, os roteiros, eles são determinados a partir disso. Não tem uma coisa que eu até conversei com o Cal quando a gente começou a organizar esse webinar.
não existe perda de roteiro. Ah, eu quero fazer qual dos 2 roteiros eu vou fazer? Desculpa. Qual dos 2 roteiros eu vou escolher? Não existe perda. Você sempre vai ter uma experiência incrível e ver a maioria dos animais. Tem uma diferença que numa ilha tem um pássaro que não tem na outra, numa você tem mais chance de ver pinguim, na outra você pode ver menos pinguim, mas você não tem perda nenhuma de fazer um roteiro ou outro. Cal, por favor. E o melhor seria fazer os 2 roteiros. Isso foi uma conclusão que a gente chegou também. 14 dias nas Ilhas Galápagos. 14 dias, vale a pena. Mas falando um pouquinho mais sério, lógico, vai ter, eu acho que a grande maioria, desculpa, dos clientes chegam no seu escritório ou te ligam e perguntam assim, a gente tem uma época de 10 dias, 14 dias, quando nós podemos viajar, em julho. É uma época boa para viajar para Galápagos. E tudo bem, podemos mostrar para vocês, ou mandar para vocês uma tabela com as temperaturas, por exemplo, e dizendo quais são os animais chegando nas ilhas durante essa época, o que eles estão fazendo. Mas as grandes espécies que seus clientes estão procurando, por exemplo, Blue-footed booby, ou aquele pássaro que é aqui no cantinho direito, lá, com aquele... o frigate bird. Então, blue-footed booby, frigate bird, sea lions, como que é sea lion? Pode falar em inglês. Leão marinho. Leão marinho. Leão marinho. Obrigado. Que mais? O tartaruga, giant tortoise. Todas essas espécies bem conhecidas, você pode ver independente do itinerário. Você vai ver todos em cada um dos itinerários. Se você quer ver, por exemplo, se seu cliente quer, e se ele vem falando, não, eu preciso ver o pinguim, o Galápagos Penguin. Tudo bem, vamos dizer para ele que ele precisa ir no Western, o lado oeste, porque aí tem entre 200 e 300 pinguins, e a gente tem uma grande chance de ver. Nessa itinerário, por exemplo, a gente viu, eu fui em julho de 2018, e a gente viu até 8 ou 10 pinguins, mas normalmente a gente fala não, para quem quer ver o pinguim, ele precisa ir no lado oeste. Se eles vêm, por exemplo, com perguntas assim, eu vi um documentário sobre o waved albatross e como eles se namoram, assim, eles fazem uma dança, as aves assim. Tudo bem, você precisa fazer o norte e central e na época de maio a novembro, por exemplo. Mas a gente te ajuda com isso. Quando vocês tiverem um cliente interessado, a gente pode ajudá-los a organizar e falar dos animais mais detalhadamente. Mas eu acho que a grande maioria dos seus clientes vem assim, nós temos uma temporada em abril, ou em julho, ou em setembro. É uma época boa, e daí a gente pode explicar como é. Também falando de temperatura, porque normalmente tem umas perguntas sobre isso. A temperatura média na temporada mais fria, ou quer dizer, a diferença entre a temperatura média na época mais fria e a época mais quente é de 12 graus. É uma diferença de 12 graus. Em Celsius seria uns 22... Não, desculpe, essa diferença de 12 graus é Fahrenheit, então em Celsius é bem menor. E a temperatura da água é de 22 a 27, eu acho. É uma diferença de 5 graus entre a época mais fria e a época mais quente. Então, não tem essas diferenças enormes, porque as ilhas ficam muito perto do Equador. Muito perto da linha do Equador. E o que é legal falar da temperatura, a temperatura da água, gente, é gelada, tá? É pacífico. Nós, brasileiros, acostumados com água quentinha,
Não dá para ter essa expectativa. É gelado, tá? Assim, minha família, várias pessoas sabem, minha família é baiana, eu tô acostumada com o mar da Bahia, quentinho, uma coisa maravilhosa. Eu entrei na água com agora me fugiu o nome, aquele macacão com neoprene para entrar na água, porque para mim era muito gelada. Ô, Manu, eu já tive essa pergunta e para ser sincero, eu não soube responder com bastante propriedade. Por ser um destino de praia, e inclusive uma das fotos mostra uma água muito linda, inclusive parecendo com o Caribe, é possível ter esse momento de praia, que o brasileiro tanto gosta, de às vezes nadar e ficar ali relaxando na areia, como se ele estivesse num destino paradisíaco? É possível, mas não todo dia. Não dá para comparar com uma viagem do Caribe. A companhia ela tem uma liberação para ficar numa região onde tem uma praia de horas, né? E aí você tem algumas regulamentações. Então, você não pode chegar até tantos metros, ou você tem sempre algum cuidado. Então, tem lugares específicos onde a gente é informado pelo guia. Olha, aqui nessa praia vocês vão poder mergulhar. Então, vocês podem descer com roupa de banho, com snorkel, com o que vocês quiserem, porque aqui vocês vão poder ficar na praia. Em vários lugares não é possível. Então, eles vão avisar. Falam, olha, aqui não precisa ir com roupa de banho, vocês vão precisar de um sapato wet sandals ou papete, ou enfim, qualquer um desses sapatinhos que você pode molhar para desembarcar, né? Isso mesmo. Carl, em todas as descidas de Galápagos, obrigatoriamente tem que ficar junto com o grupo, ou existe lugares onde eles deixam, olha, vocês têm 2 horas para aproveitar tal lugar? Porque são ilhas, em sua maioria, que não tem nenhum tipo de vida humana morando, né? São ilhas virgens e não tem nenhum tipo de estrutura. Todos são vinculados a algum tipo de passeio ou pode ter lugares onde pode dar uma volta por conta? Só nas praias. Porque às vezes eles te deixam, por exemplo, temos 2 horas ou temos 3 horas aqui nessa ilha, nessa parada. Quem vai na trilha vai com guia. Quem vai para o ninho de algum ave, não sei o que, tudo bem, vai com guia. Quem fica na praia pode ficar na praia, mas tem que ficar entre esse lado e o outro lado da praia, mas tudo bem, fica tranquilo. E daqui umas 3 horas... Fazer um snorkel, caiaque... Não, caiaque é outra coisa. Caiaque tem que sair com guia, 2 guias também. E sempre com um grupo. Tem lugares específicos para fazer caiaque. Então, é um tipo de passeio já pré-agendado, certo? Isso. Diferente de outros lugares, você não tem essa coisa deles levarem os caiaques para as praias e ficar à disposição. Como um brinquedo. Exatamente. Na região onde se pode fazer caiaque, você sai de caiaque já do barco e faz caiaque acompanhado de guia. Normalmente, quando você tem esse tempo livre na praia, você tem 2 situações. Existem as praias onde você não pode entrar na água, é só para embarque e desembarque, você pode ficar na área de areia e você tem algum tempo livre. E existem as praias onde você pode entrar na água, e aí você tem algum tempo livre também para isso. Mas é tudo... É muito controlado, mas... Não parece. Pode parecer uma coisa limitada, mas quando você está lá, é uma coisa tão maravilhosa você estar num lugar tão preservado que você não tem nem vontade de fazer nada que você não sabe se você quer que continue daquele jeito, sabe? É assim mesmo. Tem esse slide que eu acho legal a gente falar um pouquinho, que acho que são coisas rápidas para quando o cliente mostrar o interesse em Galápagos, né? Vida selvagem como em poucos lugares no mundo, né? Realmente assim, tem muitas espécies endêmicas, que são espécies que só tem lá, então é sensacional. Você tem lindas praias e lindas paisagens, apesar de não ter essa coisa de curtir a praia, né, como a gente falou, da pergunta do Jean. 97% do espaço não tem influência do homem. É lugar virgem, né?
Isso é uma coisa muito maravilhosa e que a gente sente muito de forma muito clara, né, Carl, estando lá. É. A gente falou um pouquinho já da gastronomia. Fala, por favor, Carl. Não, eu ia falar do fato que 97% do lugar não tem influência nenhum do homem. Então, você chega numa praia, você chega numa trilha, você chega em qualquer lugar e não tem cidade, não tem nada, não tem rua, não tem carro, não tem hotel, não tem condomínio, não tem nada. É virgem, totalmente virgem. Então, quem viaja com criança, eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quem viaja com criança é tranquilo. Tranquilo, você deixa seu filho na praia ou na trilha, em qualquer lugar. Não tem preocupação nenhum, nem do homem, mas também dos bichos, porque os bichos não mexem com a gente. Eles estão muito acostumados. Porém, é importante dizer que a gente também não mexe com os bichos. Gente, não é para botar a mão no bicho, não é para fazer carinho, apesar dessa carinha fofa, não é para mexer nos bichos. Isso é uma coisa muito importante que os guias falam o tempo inteiro. Não cheguem perto de forma invasiva, né? Eu acho que é como num safari, né? Eu acho que assim como acontece em safaris, destinos como Antártica ou mesmo Galápagos, que são reservas protegidas, essa interação à distância. Tem uma pergunta aqui que eu acho legal a gente falar. A gente comentou rapidamente de criança, a gente vai falar um pouco mais disso. Mas tem uma pergunta sobre mobilidade. E isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar nos treinamentos de expedição no geral e principalmente de Galápagos. Galápagos é uma viagem que a pessoa não precisa ser atleta, não precisa ter não precisa ser esportista, porém tem que ter mobilidade. A pessoa tem que conseguir subir e descer a escada, ela tem que conseguir andar num terreno irregular. E nessa foto, acho que fica muito claro isso. Não vai ser nada tão pesado. Existe uma ou outra caminhada um pouco mais pesada, as pessoas escolhem se elas querem fazer ou não, tem outras opções de atividade, mas para entrar e sair dos Zodiacs é necessário ter mobilidade. Né? Acho que nessa foto fica bem claro. Uhum. Carl, concorda isso? Concordo. E é bom lembrar ou saber que sempre tem muita ajuda. Entrando o Zodiac, saindo do Zodiac, sempre vai ter muita ajuda. Então, tem que ter mobilidade, mas também tem gente lá para ajudar, porque a grande maioria dos clientes são americanos, às vezes um pouquinho pesados, vamos dizer, e precisam de ajuda. Sim. Eu tive, assim, na minha experiência, eu tinha algumas pessoas idosas no grupo, só que eram pessoas que tinham mobilidade. Então, precisava de ajuda para entrar e sair do barco, mas conseguiam fazer sem grandes emoções. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que para perguntar para o cliente você sobe dessa escada numa boa? Você consegue entrar e sair de um barco tranquilamente? Algumas pessoas já vão ter experiência, outras não. Inclusive, o embarque e desembarque no começo e no final do cruzeiro também é feito através do Zodiac, tá? Porque não existe porto em nenhum dos pontos aonde a gente sai ou chega, tá? Então, em toda viagem é importante fazer essa pergunta que a Manu falou. Exatamente. Tem 2 lugares onde você tem porto, de fato, nas ilhas, porém os barcos não encostam. É tudo um pier e tudo é feito com esses barcos de pequeno porte que vão te levar, né, que são esses barquinhos de borracha ou até alguns de casco duro, mas pequenos e que vão te levar até a sua embarcação oficial. Assim, mesmo os barcos menores de outras companhias, 16 passageiros, 20 passageiros, eles não encostam no pier. É o mesmo processo. Você entra no Zodiac e eles te levam até lá. Aí os Bluefoot Boobies, nessa foto, tão fofinhos.
Quanto mais azul o pé do macho, ele fica mais preferido, posso dizer, da fêmea, né? Mais Ele procurado ganha pela fêmea. aí o Redfoot Booby, que é Uhum. o primo. É. E é bom dizer que nenhum dessas fotos foi feito por Photoshop. Nada disso. Os bichos, os animais, ficam tão perto assim que é fácil tirar uma foto dessa. Não precisa de uma câmera poderosa com Também super não. lentes e nada. Você com um telefone consegue fazer fotos desses animais e é incrível. Uhum. No Silver Galápagos, nós temos o fotógrafo, assim como a gente tem no Silver Cloud? Temos, só que hoje em dia nos navios de expedição temos um filmmaker, alguém que faz um filme, né? Ele ou ela, eles vão filmando o tempo inteiro. Mas também tem muita experiência como fotógrafos e eles dão dicas, Eles né? auxiliam os hóspedes a como manusear, a tirar os melhores ângulos. Isso, e como tem muito sol, muita luz, por exemplo, e muita água, às vezes tem reflexo do sol na água, então eles dão essas dicas, essas informações, ajudando Legal, a gente a tirar fotos melhores. legal. Tem uma pergunta aqui que eu acho legal a gente falar, perguntando se todas as atividades são incluídas. A gente até comentou isso no início, mas eu acho importante dizer que sim, tudo incluído, e no mesmo dia você tem mais de uma opção de atividade. Cal podia contar assim um dia para a gente como funciona, para ficar claro para o pessoal. Normalmente, chegando em qualquer lugar, vai ter entre 3 e 5 opções. As 3 opções normais são ou ficar na praia, ou fazer snorkeling, ou fazer uma trilha com guia. Às vezes tem 2 tipos de snorkeling. Tem snorkeling da praia mesmo, então é entrar na água da praia, ou entrar, o que a gente fala de deep water snorkeling, água Profunda. a gente vai de Zodiac para um lugar mais, e isso é para quem quem nada, quem sabe nadar mais forte, né? Quem está mais confortável na água, quem já mergulhou ou fez snorkeling em água um pouquinho mais forte, com mais corrente, vamos dizer. E caiaque. E que mais? Às vezes as trilhas são curtas, quer dizer que não vão passar não vão passar por Dá muitos uma trilha quilômetros, longa, né? Ou muitas vários colinas. quilômetros. Pode ser de 500 metros, mas demora 2 horas para fazer, porque os guias vão parar cada pena, cada ovo, vão parar falando sobre cada coisa que eles acham. Mas depois de 2 ou 3 dias, é igual safari, né? Depois de 2 ou 3 dias, os clientes não ficam tão interessados em cada coisa pequena. Daí, às vezes, eles vão fazer uma trilha mais longa e dizendo que não vão parar em qualquer coisa, vão andar por 45 minutos para chegar a um ninho de albatroz, para procurar os albatroz pequenos, os bichos, os bebês, aprendendo a voar. Então, vamos para esse lugar. 45 minutos andando bem rápido para ver eles por uma meia hora, daí não vamos voltar. Então, Não. dependendo do grupo, eles podem fazer várias excursões e de vários níveis de atividade também. Legal. Isso é muito legal. Manu, Uma coisa que eu... Oi, pode falar. eu tenho visto diversas fotos em que é um roteiro de 7 noites em uma mesma região, mas eu vejo que tem uma diferença muito grande, às vezes, em ilhas, em termos de característica entre elas. É isso mesmo? Porque, às vezes, pensa, tá, eu vou passar uma semana em Galápagos, no entanto, é uma região, eu vou ver coisas repetidas, o mesmo cenário. Qual que é o seu feedback em relação a isso? O cenário é bastante diferente em cada ilha.
a origem é vulcânica dessas ilhas. E todas são Então, vulcânicas? Com aquelas Todas. lavas assim que a todas são gente de viu? origem vulcânica, só que elas têm idades diferentes. Então, em algumas, você vai ver aquela coisa do movimento. Você ainda vê a Terra com aquele movimento, Uau. que são as mais jovens, as ilhas mais novas. Elas têm essa característica em que você vê a marca da última erupção, por exemplo, né? Uhum. E você tem ilhas bem antigas em que já é mais... não é plano a palavra, agora não sei dizer, mas ela já Mas não... já tem Você já, vegetação, já foi Já coberta. caiu. isso, exatamente. Já é desgastado, assim, né? O solo. Então, você tem diferentes visuais com relação ao solo, com relação à altura, porque você tem ilhas que são completamente planas, né? Você não tem montanha, assim, tão diferença de altura, e você tem algumas que você pode subir muito alto. Então, Legal. tem essa diferença também. E até areia, né? Às vezes é diferente de uma em outra. Às vezes areias mais claras, areias mais escuras, e isso interfere muito na cor da água, né? Porque se é uma areia clara, imagino que a água seja mais clara também. Essa foto, por exemplo, a areia mostra mais escura. Consequentemente, imagino que a água também pareça ser um pouco mais escura, né? Isso Exatamente. mesmo. Tem areia branca, areia vermelha, e falaram de uma areia verde que foi numa ilha que eu não visitei. Carl visitou? E areia preta também. Ah, é a preta também. Preta eu também vi. Uhum. Uhum. É muito legal. Muito diferente. E sabe que às vezes a gente para, dependendo do itinerário, a gente para... Não, dos dois itinerários, a gente para no Puerto Ayora, que é a cidade maior, de 20 mil pessoas, na Ilha Santa Cruz, para ver os tartarugas gigantes, por exemplo. E daí tem uma cidadezinha de 20 mil pessoas, dá para andar um pouquinho, dá para fazer umas comprinhas, comprar uma camiseta, assim. Então, Café. um café. E é gostoso para Souvenirs. variar. É gostoso para variar também, né? Legal, legal saber disso. Uma coisa que eu acho legal frisar também, essa foto me fez lembrar disso, é que existem dois tipos de desembarque que a gente fala quando chega nas ilhas. Tem o desembarque seco e o desembarque molhado. Uhum. Quando é desembarque seco, é como a gente viu aquela outra foto que é nas pedras. Então a pessoa vai sair do Zodiac direto para a pedra. E nesse caso, a pessoa tem que molhar o pé. Então, por isso que toda vez que a gente fala de o que levar, a gente tem até um slide sobre isso mais para frente, a gente fala de levar um sapato que pode ser molhado, seja uma papete, aquelas sapatilhas de mergulho, enfim, alguma coisa que você possa realmente colocar na água e continuar confortável. Ô Manu, e é legal algo que a gente deveria ter falado lá atrás, mas não existe dress code no Silver Galápagos ou Silver Orange, diferente do dress code que tem em toda a Silver Sea, menos Expedição. Expedição é mais casual, tá, gente? Então já não tem aquela formalidade de à noite ter que colocar um blazer. É claro que à noite faz um pouquinho mais de frio, é isso mesmo? À noite a temperatura ela cai? Pouquinho. Tem uma regra no Silver Galápagos e vai ter no Silver Origin também. E isso é que a gente não pode usar calça jeans na hora de jantar. Mas não uma precisa calça do Só blazer isso. em Mas nenhuma ocasião, blazer e certo? gravato a gente não precisa, não. Só uma calça de sarja, uma camisa, né? É isso. Só isso. Calça de sarja e polo é suficiente, não precisa ser camisa de botão. Isso. Isso é uma coisa que muita gente pergunta, já tinha algumas perguntas sobre isso aqui no chat, eu ia até comentar. Manu, eu estou aprendendo um monte da minha própria empresa, gente, isso é super legal, porque se vocês perceberem, eu sou o que mais está fazendo pergunta aqui. É muito bom isso, né? Realmente, a gente, quando experimenta a viagem, é muito diferente, né? Você precisa ir de novo, Jean. Aí eu posso ir com você, para não te deixar sozinho. Não, eu estou E eu vou pensando guiando aqui, vocês. gente. Fechado. Eu vou guiando vocês, Jean. Não, é que eu estava esperando o melhor momento para ir no Silver Orange, entendeu?
Muito bom. Todo mundo falando aqui, ó, eu também, e nós, convida a gente, eu quero ir, muita gente. Vamos junto. Um fã cheio de brasileiro. Já pensou, Seria ótimo. gente? Eu acho que seremos expulsos de Galápagos. Tem que se comportar, tem que seguir regra, brasileiros. Eu tenho Gente, certeza que eu vou pedir para levar um DJ, né? ah, com certeza. Senão a gente mesmo faz a festa, né? Brasileiro onde tá, tem festa, não tem jeito. Jean, essa foto é legal pensando naquela pergunta que você fez antes da história das praias, né? Essa é uma praia de areia branca, onde você tem permissão para entrar na água e mergulhar mesmo. Então você pode ver aí vários clientes de snorkel, alguns com aquelas boinhas de segurança. E é bem selvagem, né? Porque você tem os leões marinhos ali ao seu lado, de repente eles resolvem entrar e nadam juntos. Eles são bem brincalhões, assim, parecem uns cachorrinhos fofos, né? Então eles são curiosos, eles chegam perto. É emocionante, assim. Não muito gostoso. E falando em snorkel, a gente tem tudo a bordo. A máscara, o neoprene, já me ajuda, a parte do pé. Em inglês é fins. Pé de pato. Obrigado, Manu. Então, a máscara, tudo tem ao bordo. Então, no primeiro dia, você vai lá, você acha uma máscara que serve para você. Você acha um neoprene que serve para você. Tudo bem, e guarda tudo numa sacola com o número do seu suíte e você guarda. E é seu para esse equipamento é seu para usar durante a semana toda. Você não tem que achar ou procurar cada vez que você quer sair para fazer snorkel, já está guardado. E o snorkeling é incrível, incrível. É incrível porque você vê esse bicho maravilhoso dessa foto que vocês estão começando a ver agora. Gente, não tem nada no mundo mais fofo do que esse pinguim de Galápagos. Ele é pequeno e ele é fofo e ele nadando é a coisa mais linda. Eu fiquei apaixonada pelos pinguins. Carl, eu tenho uma pergunta voltando lá atrás, mas é que eu fiquei em dúvida. Olha só, gente, eu estou cheio de dúvida. No Zodiac são 10 ou 12 hóspedes? Olha, no Origin, nós vamos ter Zodiac Mark V e vamos ter Zodiac Mark VI. Então, o Mark V cabe 10 a 12. O Mark VI, vamos ter 2 de Mark VI, cabe 18 a 20. Tá. E aí normalmente isso é organizado de acordo com o que os clientes querem fazer. Então, se de repente você tem uma atividade que vai ter muitos clientes que querem fazer e outra que tem poucos, eles organizam os Zodiacs de acordo com isso. Os Zodiacs, eles têm liberação para fazer essas atividades, independente dessa diferença de tamanho. E também eles tentam juntar os grupos, juntar a família, juntar 3 casais, quem quer sair junto, assim. Então, eles tentam fazer isso. Tem pergunta aqui sobre atividade que eu acho legal a gente frisar. Gente, todas as atividades estão incluídas. Não existe reserva de passeio antecipado. É tudo reservado. Na verdade, não é nem reservado, é tudo organizado no dia. Então, no final do dia, à noite, enfim, eles vão informar o que pode ser feito no outro dia e cada cliente vai escolher o que vai fazer. Quer contar um pouquinho, Cal, como funciona essa única dinâmica? Coisa que cada noite, como você falou, Manu, tem esse recap and briefing. Recap quer dizer que o expedition leader, o guia, o chefe dos guias, ele vai falar em frente do grupo de hóspedes, de passageiros, falando sobre os lugares onde estávamos hoje. Por que é importante essa ilha? O que a gente viu hoje? A gente viu essas espécies, por exemplo, porque tem gente fazendo lista de espécies. Tudo bem. E amanhã vamos para essa ilha e a ideia é de fazer trilha, snorkel, caiaque. Aqui eu tenho uma lista. Quem quer fazer snorkel de manhã? Desculpa, quem quer fazer caiaque
de manhã, porque caiaque é a única excursão onde tem uma lista, porque temos 8 caiaques duplos por 16 passageiros e 2 caiaques individuais para os guias. Então, são 18 pessoas saindo cada vez. Então, essa lista vai ter uma lista de 18 pessoas de manhã e da tarde. Então, todos os dias dá para sair uns 30 e poucos pessoas para fazer caiaque todos os dias. Então, normalmente, chegando ao final, nos últimos dias da excursão, o chefe dos guias, ele pergunta assim, todo mundo quem queria fazer caiaque já fez? Todos. Tudo bem, temos lugar amanhã. Quem quer fazer pela segunda vez, pode fazer. Então, normalmente é assim. Mas o caiaque é o único que tem lista, assim. Quem quer fazer snorkel, temos 100 máscaras e 100, temos mais que 100, né? Porque a gente tem que ter vários tamanhos. Se 100 pessoas querem fazer snorkeling no mesmo tempo, tudo bem. Só que caiaque a gente tem que fazer um grupo menor e normalmente as trilhas também, porque a gente não pode sair de 100 pessoas fazendo a mesma trilha. Podem sair 10 pessoas indo nessa direção na trilha e podem sair 10 pessoas indo na outra direção para fazer trilha. E depois o terceiro grupo, eles vão sair 10 ou 15 minutos depois no direção que o primeiro grupo em que o primeiro grupo saiu. Então eles precisam regular um pouquinho a quantidade de pessoas fazendo a mesma coisa durante um tempo. Deu para entender? Super, ficou muito claro. Essa foto é legal para ver o que eu comentei do solo. Essa é uma ilha mais nova, então você consegue ver um movimento, né, a gente percebe esse formato aqui, você vê essas ondulações, é porque a ilha é mais jovem. A gente fala jovem, mas é tipo milhões de anos, tá, gente? Eu não vou saber quantos, mas assim, é muito tempo. É jovem para uma ilha, né? Muitas iguanas. Existe algum vulcão ativo em Galápagos? Tem. Galápagos Lizard, Marine Iguana. Tem vários. Falando dos vulcões, já tem vulcões ativos. Eventualmente, você estando lá, você pode ver movimentação do vulcão, né? Você pode ver a fumacinha ou a lava saindo. A gente nunca chega perto de lugares com perigo, então isso é uma coisa muito tranquila. Eu, particularmente, adoraria ver. Eu fiquei assim... Bem, viu? Falei, a próxima vez eu quero ver. Aí eu dei sorte que depois eu acabei... Eu estava no Mediterrâneo e vi um vulcão em atividade no Mediterrâneo, eu fiquei feliz. Mas agora eu quero ver em Galápagos. Então, esse passeio é um passeio muito legal, que você tem um berçário de tubarões e tartarugas gigantes. Então, esse passeio é um passeio que, assim, você vê a primeira tartaruga, o primeiro tubarão, você fica impressionado, e daqui a pouco você vê milhares de tartarugas e pequenos tubarões. É incrível, né? Uhum. Eu peguei a cheia, então eu não consegui descer como esse pessoal dessa foto. Uau, olha que demais. E normalmente nos itinerários tem 2 lugares para ver a tartaruga gigante. Tem no mato, assim, uma área normal, e também tem reserva. Tem reserva onde eles estão tentando criar as tartarugas pequenas de várias espécies. Espécies não, mas de várias... Fala, Manu. Eu acho que pode falar espécies nesse caso. Tá bom. Porque em cada ilha tem uma tartaruga diferente.
são da mesma família, mas em cada família eles são um pouquinho diferentes. Então, nessas reservas, eles estão tentando fazer umas criações, né, de tartarugas pequenas, e eles estão deixando eles soltos nas ilhas onde eles moram, onde essa espécie mora. Isso é uma coisa muito legal, porque as tartarugas elas sofreram risco de extinção, porque antes tinha caça de tartaruga nas Ilhas Galápagos, e aí eles fizeram todo um trabalho para recuperar várias espécies. Então tem até o Super Diego, né, que morreu recentemente, mas é uma tartaruga de uma espécie de terra que tem um pescoço gigante e que teve mais de 800 filhos. Para conseguir fazer a espécie continuar. E são gigantes, gente, é uma coisa impressionante. 500 quilos de tartaruga, assim. É muito impressionante. Os pássaros é uma coisa... Assim, para quem é apaixonado por pássaro, Galápagos, eu acho que é talvez o melhor ou um dos melhores lugares do mundo, porque você vê espécies únicas, né? Que são as endêmicas. Uma coisa que eu vi nesse lugar dessa foto aqui, não sei se está todo mundo já vendo já, vamos lá, acho que agora sim, coruja, gente, coisa mais linda. E elas ficam, me fugiu a palavra agora, disfarçadas no meio das pedras. Então os guias vêm e você fala, não é possível que ele achou essa coruja, você demora para enxergar e de repente você vê aquele bicho maravilhoso, né? Os leões marinhos a gente vê tanto, né, Cal, que chega uma hora que você já se sente íntimo. Uhum. Principalmente os filhotes, né? Eles estão sem medo, eles chegam bem pertinho e, como você falou, parecem filhotes, eles querem brincar com a gente. Essa foto mostra bem, que todo mundo vai ver agora, que é uma criança aí fazendo snorkeling e brincando realmente com um filhotinho. Parece que eles estão chamando a gente para nadar com eles. Verdade. E agora, Cal, conte quem é essa pessoa na foto e conta como como a criança a bordo. Esse é meu filho Alex. Quando a gente foi para Galápagos em julho de 2018. Então ele estava com 5 anos. Outra pergunta que a gente sempre tem é qual é a idade mínima para a expedição? E a idade mínima é de 5 anos, tá? Então ele veio sem saber nada dos Galápagos e agora ele só fala dos Galápagos e que ele precisa voltar para conhecer o outro lado, porque o que ele acha é que ele conheceu uma metade dos Galápagos. Pai, a gente tem que voltar, pai. Não, eu vi uma metade. Eu quero no Origin, no barco novo, e eu quero ver o outro lado. Então acho que o ele já nosso guia vai ser o Alex, Jean. Pode Sim, ser. Já conheci, ele é uma graça. E o Alex aproveitou muito, né, Cal? Aproveitou muito, virou fotógrafo, ele estava tirando fotos e vídeo, muito poucas são boas, mas ele tirou o tempo inteiro. Ele aproveitou muito na água, e temos neoprene para criança ao bordo também, e ele adorou dos bichos, adorou das praias. Essa foto mostra como a gente entra no Zodiac agora. A gente tem que descer uma escada de 12 a 13 escadas? Degraus. Degraus, obrigado. Mas no Origin vai ter um tipo marina. A gente tem que descer no segundo andar do navio e descer ou sair atrás do Silver Origin, onde vai ter um tipo marina, onde tem os caiaques, os zodiacs, vai ser bem mais simples, bem mais tranquilo.
uma coisa legal dessa foto é que vocês conseguem ver nos pés o tipo de sapato para wet, né? Então, tem uma sandalinha, tem o sapato de mergulhar mesmo. E aí, além disso, é muito importante um sapato bem confortável para fazer as caminhadas. Pode ser um tênis desses de trekking, alguma coisa bem confortável mesmo para caminhar longo e em solo instável. Isso é uma coisa bem importante. Aí nós temos o Cal com uma espécie endêmica. E com Charles Darwin também. Então, eu convidei ele para tomar uma cerveja comigo, só que ele estava muito ocupado, ele não saiu, mas tudo bem, eu achei uma cerveja endêmica. É muito boa essa cerveja. Isso é uma coisa muito legal também. Eles têm muitas cervejas boas no Equador e em Galápagos, especificamente. E aí você toma cervejas locais a bordo também, né? Isso é uma coisa muito bacana. Aí o Alex, ele amava dos guias. Amava. Então, ele ficou atrás deles o tempo inteiro. Chegou um momento, quando eu cheguei perto do guia, falando, ele está te atrapalhando? Ele está perguntando, não, está tudo bem. E é bom, porque a grande maioria deles, dos guias e todo mundo a bordo, todo o equipe a bordo, eles têm família. E têm filhos, ou nas ilhas, ou no mainland, no Equador próprio. E eles amam as crianças quando as crianças venham. Então, eles ajudam, eles brincam. Então, Alex virou um VIP ao bordo. Ele era o mais jovem, mas ele andava por qualquer lugar, ele entrou no restaurante e todo mundo dando high five para ele. Então, ele virou VIP. Então, estava muito, muito legal. E aqui estamos saindo. Indo embora. A parte mais triste da viagem. A parte mais triste. Eu coloquei uma foto minha aí para vocês verem eu do lado de uma dessas tartarugas gigantes, para vocês terem uma ideia do tamanho das fofas. Eu com todo esse estilo, vocês podem perceber a botinha de borracha disponibilizada lá. Essa é uma das fotos que eu mais gosto, que é de uma das ilhas, Rábida, que é a Praia de Areia Vermelha, Jean, que a gente comentou das cores. E muitos leões marinhos, né? E nessa ilha eu vi uma mamãe sea lion parindo um baby sea lion. Olha que legal. Não. Foi muito bacana, assim. Foi uma super experiência. O guia falou, ela tá muito grávida, ela a qualquer momento a gente pode ver e tal, e demos essa sorte. Que legal. Uau. E aí mais duas fotos que eu gosto bastante, dos dragõezinhos, as iguanas terrestres e marinhas, né? E aí tem uma foto de um vulcãozinho. Esse acho que não tem atividade mais. E aí, para a gente terminar, uma coisa que muita gente pergunta, e aí o Cal me mandou essa lista, eu traduzi o que foi possível, tem coisas que a gente não tem nomes em português, ou pelo menos não que eu saiba, do que levar, né? Isso é uma coisa muito importante, o que não dá para ficar sem. Camisetas de manga curta e longa. Cal, explica o que é um rash guard, porque eu não consegui achar uma palavra em português. Eu acho melhor o Jean explicar, ele é surfista. O que é rash guard? Não, é aquela camiseta não é de neoprene, mas parece. A gente coloca por baixo é de lycra e a gente... Isso. Camiseta de lycra. Tá. É uma coisa que aqui no Brasil a gente acaba achando em lugar de surf mesmo, né? Que são essas camisetas. Já, você não coloca por baixo de um neoprene? Para ajudar a tirar o neoprene? Hoje existem outros materiais diferentes que já não é mais aquele apertadinho. Tem uns que parecem camiseta. Ah, tá. Modernos, né, Gê? Moderno. A tecnologia. Então, assim, o que é importante lembrar? Para a noite, mulher, muito mais fácil, né? Vestido, saia, calça, enfim, como se sentir melhor. Assim,
arrumadinho, mas nada formal. Para homem, pelo menos uma calça de sarja para jantar e camiseta polo ou camisa, também como preferir. Para durante o dia, é totalmente informal. A minha recomendação é roupa de banho e roupas que secam rápido, em quantidade. Então, assim, não adianta levar um biquíni, um maiô, uma sunga. Você tem que levar mais de uma, você tem que levar 2 ou 3, porque o tempo todo você está entrando na água e saindo e você precisa de um tempo para secar, né? O Cal até me contou, Cal, eu lembro de você contando do mordomo, que vocês estavam com as coisas molhadas. Conta isso pra gente, que acho que vale a história. Que tem muita gente perguntando, mas o que o mordomo faz? O que ele faz durante o dia? Inclusive, minha esposa estava com uma dúvida. 2 semanas antes de sair para Galápagos, eu percebi que ela estava meio ansiosa. Daí eu perguntei, você não está afim de fazer essa viagem? Não, mas eu estou, claro, mas eu tenho uma dúvida sobre o mordomo, o que ele faz. Eu não sei se ele fica no suíte com a gente o tempo todo, não sei. Olha, não sei, eu só posso te dizer o que meus colegas falaram, que eles ajudam. Tudo bem, chegamos um sábado e domingo já estávamos na água de manhã. E quem tem criança pequena, você sabe que na hora de almoço tem 1 hora para eles comerem. Se eles não comem durante essa hora, você perde o dia inteiro, né? Eles ficam horrorosos. Então a gente voltou para navio e tiramos nosso roupa molhada e deixamos no banho. A gente foi almoçar, ouvir uma palestra, 1 hora, não sei, sobre uma planta ou algum bicho dos vulcões. E chegou o chefe dos guias às 2 horas falando, tudo bem, vamos sair de novo, tem outra oportunidade para fazer snorkeling. Vamos fazer? Vamos. Voltando para o suíte, o Alec perguntou assim, eu vou ter que pôr meu calça de banho, meu short molhado? Sim. Infelizmente, filho, você vai ter que pôr de novo. Mas entramos no suíte, o mordomo pegou todas essas roupas molhadas, ele secou, e ele dobrou e guardou na cama do quarto da gente. Tava tudo certinho, tudo seco, tudo esperando a gente fazer. Usar de novo. É incrível. É maravilhoso. Depois do segundo dia, eles sabem o que você toma. Se você volta da tarde querendo uma cerveja fria, gelada e um gin and tonic, já no terceiro dia, às 4 horas voltando, ou 6 horas voltando para o navio, você entra no seu suíte, estão esperando uma cerveja gelada e um drink, um gin and tonic. Dá para se feito, acostumar fácil. Muito Dá para fácil. acostumar fácil com essa vida. Então, no final da viagem, depois de 7 dias, minha esposa perguntou assim, podemos levar ele para casa? Completamente compreensível. Completamente compreensível. Tem pessoas perguntando se tem cabine tripla. Tem sim, né? Bastante. Isso é importante. Inclusive, no Silver Orange, além de cabine tripla, a gente vai ter cabines conjugadas e não só as grandes cabines, as grandes suítes. Então, nós teremos 2 suítes com varanda conectadas, tá? Então, isso é muito bom para quem tem uma família maior, 2, 3 filhos ali, já passa a precisar de uma cabine maior. Sim. Só reconfirmando, idade mínima 5 anos, certo? 5 anos. Perguntaram. Certo. Qualquer viagem de inspeção. E aí, voltando, gente, só na lista aí do que levar, não esquecer sapato confortável para caminhada e sapato que possa molhar, e aí um sapato para ficar dentro do barco, porque esses 2 sapatos ficam meio inutilizáveis, que não seja nas ilhas. Repelente e protetor solar é muito importante. É legal, chapéu, boné, coisas do tipo. Uma mochila levinha é legal porque é gostoso você sair e poder levar uma garrafa de água, levar o repelente e o protetor junto. Então, isso é importante também. Que mais? Uma coisa importante, cor de roupa. É legal não levar essa roupa preta e branca, porque para algumas coisas não é legal usar preto ou branco.
Por exemplo, vespas, tem uma ilha que tem vespas. E você não pode usar roupa branca porque a vespa vem em cima. E preto também. Então tem algumas coisas assim que eles falam durante a viagem, a gente vai aprendendo essas coisas, mas legal pensar em cores neutras, né? Também, para levar pelo menos uma camiseta de manga comprida de cor neutra, um bege, um verde mais escuro, marrom, bege, sei lá, alguma coisa assim, também é uma coisa importante. Acho que é isso, né? De lista do que levar. Bermuda e calça. Gente, é isso. A gente passou um pouquinho do horário. Eu peço desculpa se a gente atrapalhou alguém. Mas muitas perguntas. O papo foi muito bom. Muitas perguntas suas, Jean. Não é? Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque... Não, eu provoquei bastante perguntas interessantes e pertinentes. Eu ia acompanhando também aqui as perguntas e eu ia junto com as minhas dúvidas, trazendo dúvidas dos participantes. Estou feliz que várias pessoas estão elogiando, falando que gostaram muito da apresentação, que foi muito bom. Espero que tenha inspirado todo mundo. Acho que a coisa que a gente mais precisa agora é inspiração e acreditar que tudo isso vai passar. E em breve vamos visitar Galápagos com a Silversea. E vai ser... Contem comigo, contem com toda a equipe Qualitours. Jay e Cal são dois queridos amigos e parceiros que estão sempre à disposição também. Vira e mexe, a gente manda WhatsApp, liga, manda e-mail, pede ajuda para os dois. Então, fiquem à vontade também para compartilhar essa ajuda deles, super especialistas, com a gente. Muito obrigada a vocês dois pela participação, pelo tempo. É sempre um prazer enorme. Bom frio, Cal, para você, aí em Toronto. Muito obrigado, tá viu? Também, ó, eu não tô de roupinha só para fazer graça, não. Frio para vocês é diferente. É quente para você. Aqui em São Paulo vai fazer 12 graus esses dias, então para a gente é bem frio. 12, maravilha. Eu estou procurando o que vai ser hoje à noite. De bermuda já, né? Feliz. Essa noite eu acho que vai cair... Não. Depois de manhã vai cair por 1 grau por baixo de 0. Cadê? Meu Deus, isso em maio. Isso em maio. É ridículo. Bom frio. Tomara que passe logo. Chega. Tomara que passe logo. Gente, um beijo. Muito obrigado, Manu. Resto de semana. Boa sorte para todos nós. Vai passar e a gente vai viajar e tudo vai dar certo. Beijos para todos. Obrigada pela participação e até o próximo. Tchau, tchau.